com a intenção da revista deixar de ser editada pela Moraes e passar a ser constituída como uma sociedade anónima, há um novo ciclo na revista, não é isso? E é esse ciclo que fundamentalmente tu és uma peça central como chefe de redação. Então o que é que se passou exatamente nessa altura? Bom, há um período que tu referiste, que começa com o número 67, embora esteja preparado já anteriormente pelo número 64, 65, 66, que eu aqui tenho, e que número esse que anuncia, como outros já anteriores, que haveria uma nova fase do Tempo e o Modo, um novo ciclo do Tempo e o Modo, e isso é marcado pela entrada na redação de uma série de sobretudo, pessoas ligadas ao movimento estudantil, às agitações estudantis que refletem em Portugal o maio de 68 e que abrem a redação do Tempo e Moda a pessoas como eu, por exemplo, pessoas como o Fernando Rosas, por exemplo, também, mais tarde o Arnaldo Matos, o Luís Matoso, o Sebastião Lima Rego, sobretudo o Sebastião Lima Rego e o Luís Matoso, e que vão ser o núcleo central da futura série do Tempo e o Modo, juntamente com uma pessoa de grande importância em todo este processo, que é o Jorge Almeida Fernandes, que vem da anterior redação, como eu próprio vinha do fim da anterior redação, e que vão ser o núcleo central da futura redação, à qual se associam pessoas que seriam, nessa altura, digamos, socialistas de esquerda, como, evidentemente, com todas as aspas que são próprias da época, porque sem a existência de partidos políticos as coisas tornavam-se entre confidenciais e equívocas, não é? Mas eu referia-me aí ao João Martins Pereira, ao Armando Trigo de Abreu, ao João Cravinho, e até, de certo modo, ao Jorge Sampaio e ao Galvão Teles, ao Zé Manuel Galvão Teles, que já tinham colaborado na anterior redação, mas que estão muito empenhados numa nova série do Tempo e Modo e que se fazem parte dos sócios fundadores da sociedade anónima O Tempo e o Modo. A sociedade anónima, aliás, foi, digamos, uma formalidade legal para ser a proprietária da revista quando o António Alçada Batista diz: estou a perder dinheiro, já não tenho nada a ver com isto, tomem conta disto como quiserem. O António Alçada era um aristocrata do espírito e não queria dinheiro, queria que nós fôssemos todos felizes, mas que o deixássemos em paz. Coisa que fizemos com a colaboração ativa dele, porque ele manteve formalmente a direção da revista até encontrar-se um novo diretor, e esse diretor é o homem que faz a transição entre esses dois momentos, que era o antigo chefe de redação, o João Benar, e que passa a ser o diretor, e que é em torno dele que se vai constituir o início dessa série. Então, trata-se de uma nova redação, da anterior redação muito pouco ficou. Muito pouco ficou, nomeadamente as pessoas que estavam ligadas, que estariam depois ligadas à fundação do Partido Socialista, como o Jaime Gama, o próprio Alfredo Barroso, não sei se esteve ligado ou não, porque também esteve ligado a muita coisa e não esteve ligado a coisa nenhuma, saíram, afastaram-se a pouco e pouco, não é? De maneira que, mesmo tendo feito parte, como no caso de Jaime Gama, da fundação da Sociedade Anónima, não fazem parte da redação e a pouco afastam-se. A redação passa a ser, digamos, para utilizar uma linguagem de hoje, uma linguagem pós de 25 de Abril, que nessa altura começava a ter algum sentido, era uma redação de esquerda radical, que tinha gente que depois estaria próximo da fundação do MRPP e que eram já nessa altura os maoístas
enfim, do movimento estudantil e do movimento intelectual português, e aquilo que depois seria a esquerda do Partido Socialista, ou no caso, por exemplo, do João Martins Pereira, que é uma pessoa importante aqui. O João Martins Pereira era o homem que se definia, dizia sempre, como uma espécie de Partido Socialista Unificado, PSU francês, que era do Michel Rocard, não é? E ele cultivava isso, não é? Ele cultivava isso. Era um homem que tem uma importância fundamental aqui, porque era um homem muito firme nas convicções, muito capaz de se opor quando entendia opor-se, e que forma, digamos, uma ala da redação que se opõe muitas vezes à ala mais radical, à ala maoísta, digamos, para... Então, a redação reunia com regularidade? A redação reunia com muita regularidade, como era típico da época. As reuniões duravam a noite inteira, duravam dias inteiros, reunia e havia uma discussão global de tudo o que se fazia. E isso foi afastando muita gente. Como foi afastando muita gente, a progressivo pedido, proposta das alas mais radicais de deixar de assinar os textos, os artigos, não é? Fase que vai do número 66 até à minha prisão, digamos, que é em 71. Essa fase começa por ter artigos assinados, começa por ter mesas redondas em que se veem clivagens, mas em que cada um tem a sua própria identidade, e depois desaparece a identidade. Quer dizer, a pouco e pouco vai desaparecendo a identidade, a identificação, não é? E torna-se cada vez mais de grupo. Bom. E a redação aprovava os artigos também? Essas discussões eram no sentido de aprovar os artigos. Era coletivo. Aliás, artigos que vinham de fora necessariamente tinham que passar por esse crivo, e aí começam algumas divergências com o João Bernardo da Costa. João Bernardo da Costa trazia uns artigos que lembro-me concretamente de um número inteiro dedicado pelo José Estevão Sá Portes, que nessa altura era Conselheiro Cultural do Canadá, um número inteiro dedicado ao Canadá, até com bonecos, etc. e tal, e que a redação recusou, o que deixou o João Bernardo extremamente afetado. E o João Bernardo trazia artigos frequentemente que nem todos passavam, não é? Bom, mas há uma nesta, embora a redação se vá estreitando desde o fim da anterior série, passando pela constituição da sociedade anónima, que parecia ser o cadinho da nova série, até à entrada em vigor da nova série, até à publicação, se vai estreitando, mantém durante esse período, sendo eu chefe de redação e João Bernardo o diretor, mantém durante todo esse período um pluralismo, digamos, de esquerda e de extrema-esquerda, não é? O que levava a grandes discussões, nomeadamente para a aprovação de artigos, é que se começam a definir dois polos, um, digamos, João Martins Pereira, e do outro Fernando Rosas e Arnaldo Matos, e no qual eu procuro fazer um certo balanço, mesmo procurando com o João Bernardo um certo consenso, porque a minha ideia, e eu já exprimi isso várias vezes, era que seria bom que houvesse em Portugal, nessa altura, várias revistas, cada uma do seu grupo, mas não era possível legalmente. Tínhamos todos o Tempo e o Modo aceite como revista pela censura, não se podiam fazer outras e, portanto, não valia a pena estar a dividir-nos, devíamos procurar coexistir. Esse Tempo e o Modo plural era de manter. Era a minha perspectiva clara, não é?
Era de tal modo, isso era eficaz, que inclusivamente um dos redatores, muito próximo do Partido Comunista e que era mesmo membro do Partido Comunista, tanto quanto sei, que é o Fernando Batista, mantém-se ao longo de todo o período e mantém. Havia uma preocupação de manter grandes relações pessoais, não é? E que vinha um bocado do espírito do anterior Tempo e Modo, não é? E eu procurava isso o mais possível. Eu mantive relações pessoais com toda a gente destes dois grupos ou destes subgrupos, sem haver rupturas. Outra pessoa que a mantinha e que fazia este tandem, era a secretária da redação, que era a Helena Vaz da Silva. Que é uma pessoa que tinha chegado de Paris, enfim, em 68 ou 67 ou 68, e que toma conta da parte mais logística, burocrática do Tempo e o Modo, não é? E que é uma pessoa extremamente importante ali. Eu e ela fazíamos a revista, digamos. O Benar intervinha com os seus próprios textos e intervinha frequentemente para mostrar que gostava ou não gostava de certas coisas, mas vai ficando cada vez mais minorizado. Digamos que havia, se eu posso dizê-lo, uma continuidade que era um tanto libertária, vinda do anterior Tempo e o Modo, e que procurava, na esteira do maio de 68, manter muitas visões e pluralidades da esquerda e da extrema esquerda, não é da esquerda, da extrema esquerda, e que se assentava na crítica da sociedade, na crítica social, na crítica cultural, na crítica da crítica, mais do que apenas nas posições políticas. Essa continuidade é representada por pessoas como eu, como o José Carlos Ferreira de Almeida, como, de certo modo, o João Martins Pereira, e vai entrar em conflito latente com aquela ala que depois vai constituir o MRPP. Vai entrar em conflito latente porque eles entendiam que era preciso radicalizar politicamente e que tudo o resto era de menor importância. Se nós, e era o meu caso, procurávamos inspiração constante, digamos, em Marcuse, na Escola de Frankfurt, em Gramsci, em Adorno, eles eram marxistas puros e stalinistas puros. E os conflitos eram constantes, aliás. Por exemplo, este número, recordo-me, que é o número 87 de maio de 71, que é um dos últimos números em que eu participei, se não o último mesmo, este número dá muita conversa no interior da revista, da redação, por causa de colocar o antifascismo ao mesmo nível que o anti-stalinismo, não é? E isso marca bem o que era na parte final. Anteriormente, e voltando um bocado para trás, essa perspectiva de abrir a revista a uma certa concepção mais libertária e mais pluralista de extrema esquerda, sem definir politicamente a revista e privilegiando a crítica da crítica e a crítica cultural e a crítica civilizacional mais do que a estrita crítica política, está bem definida neste número 76, o número 76, que é de, vem datado de, não recordo, bom, as datas eram sempre, é fevereiro
de 70, com certeza, não é? Deve ser fevereiro de 70, e que, ou de 69, e que tem algo que marca a saída da Helena Vaz da Silva. Ou seja, vai-se estreitando cada vez mais a revista. E esse algo é um bocado impensável hoje, mas é uma revista, um anúncio ao próprio Tempo e o Modo. E tem um jovem, fotografa um jovem que vai ter importância depois no grafismo da revista, que é o Rui Vital, e que diz, mas quem é que perde tempo a ler essa coisa do Tempo e o Modo? Pouca gente, é certo, mas por enquanto ele, jovem estudante de vanguarda que quer transformar o mundo, mas não sabe ainda como, sente-se um pouco mais seguro em face do lamacento terreno da vida política nacional, depois de ter dado a vista de olhos no último, o Tempo e o Modo. Isto deixa a maior parte da redação de cabelos em pé. Acusam-me a mim e a Justitla, aliás, e à Helena termos feito isso sem autorização e sem a benesse, e há muitos deles que pedem a cabeça, não a minha, porque ninguém tinha coragem de fazer, mas a da Helena. A Helena vai-se embora. Uma perda enorme, porque a Helena tinha pessoas que tinham muitos conhecimentos, e era uma pessoa como eu, e ao contrário da maioria dos redatores, que tinha experiência de jornais e que era capaz de rever um texto, que era capaz de paginar, que era capaz de fazer o trabalho jornalístico que normalmente era desprezado pelos outros. Quer dizer, era preciso escrever um artigo grande, escrevia-se um artigo grande, não se reduzia. Não? Bom, a Helena sai e a revista fica cada vez mais, digamos, estreita do ponto de vista redacional. E isso, outros vão saindo a pouco e pouco. A revista, pouco antes de eu ser preso, eu sou preso em 71, a revista está reduzida na redação a um grupo que depois estará à frente do MRPP, e mantém-se ainda o Armando Tigre de Abreu, o João Benar, claro, como diretor, embora cada vez mais afastado, e veremos porquê a seguir, o João Martins Pereira, o Fernando Oliveira Batista. Nessa descrição fica sempre um pouco a sensação de que a crítica de letras e artes constitui um núcleo à parte, é isso? Constitui um núcleo à parte que se mantém relativamente homogéneo durante todo esse período, porque se insere, de certo modo, nessa perspectiva da crítica, não é?